Oi, amiguinhos, tudo bem? Olha só, vou resolver com vocês aqui 4 ou 5 questões de raciocínio lógico puro. São questões que não tem que fazer uma mísera continha. Nem parece matemática, né? Você fala, mas matemática não tem conta. Não, existe uma parte da matemática que está relacionada ao raciocínio lógico, né? Da interpretação das informações, exclusão de possibilidades e tudo e tal. Eu sou fanática com uma coisa que te ajuda muito nisso, que são as revistas Coquetel, né? Eu vou deixar aqui, ó, uma playlist para você assistir depois. Isso não é para quem está vendo na véspera da prova, não. Você vai fazer prova domingo, sábado, enfim, não dá muito tempo de você ficar fazendo isso. Mas se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, dá uma olhada em textos de correlacionamento lógico para você aprender a excluir possibilidades, ler o texto mais rápido, já pensar rápido. Porque o que a prova quer de você é raciocínio lógico rápido, resolve o problema sem muita enrolação, né? Então é importante você treinar isso. Lembrando para vocês que hoje nós temos a nossa revisão, certo? Às 19 horas para o CEDAF e o IF, tá? IF Brasil, não só IFMG. Ok? Então, se você vai fazer essas provas, não deixe de participar. Eu vou deixar no folder aqui as principais informações. Basicamente, Pix R$40, manda o comprovante, põe no grupo, 19 horas, eu e o professor Laércio, juntos nessa empreitada. Beleza? Então, vejo você lá e dê uma olhadinha aqui nessas questões que estão, ó, maravilhosas. Ana, Beatriz e Ana Laura possuem juntas 180 cartas colecionáveis. Assinale a afirmativa incorreta. Ou seja, incorreta aqui quer dizer impossível, tá? Olha só, Ana Beatriz possui 175 cartas. Pode ser. Se a Ana Beatriz possui 175, a outra possui 5. Então, não é impossível. Então, a gente não pode falar que é incorreto. Ok? Então, essa daqui a gente não pode marcar. Letra B. Ana Laura possui um número ímpar de cartas. Ela pode possuir um número ímpar de cartas, né? Vamos supor que ela possui uma carta e a outra possui 179, não tem problema nenhum. Pode ter um número ímpar. Ana Beatriz possui mais cartas que Ana Laura. Pode também, sem problema nenhum. Então, essas aqui, elas podem. Agora, qual que é o problema? Olha a letra D. Ana Paula possui uma carta a mais que Ana Beatriz. Vamos pensar assim, ó, e se tratando de números naturais, se você soma um número N mais um número N mais 1, a gente vai ter aqui 2N mais 1. Essa soma, ela vai dar um valor ímpar. Por que ímpar? Pensa em qualquer número e soma com o consecutivo. 1 mais 2 vai dar 3. 6 mais 7 vai dar 13. 13 mais 14 vai dar 27. 100 mais 101 vai dar 201. Ou seja, a soma de dois números consecutivos é um valor ímpar. E o número de cartas é par. Portanto, a incorreta aqui é a letra D. Um grupo de alunos realizou uma viagem de férias por X dias. Durante esses dias, o clima variou da seguinte forma. Choveu exatamente 7 vezes de manhã ou à tarde. Quando chovia de tarde, não chovia de manhã. Houve exatamente 5 tardes sem chuva. Exatamente 6 manhãs sem chuva. Considerando essas informações, é possível afirmar que a viagem durou. Eu vou fazer essa questão com vocês usando uma tabelinha aqui para ficar mais didático. Eu coloquei, como as alternativas aqui vai até 11, eu coloquei 11 alternativas. Eu vou colocar aqui M de manhã e T de tarde. A gente tem que entender uma coisa aqui, nessas questões de raciocínio lógico, sobre recíproca, para a gente poder entender bem o português. Por exemplo, essa frase aqui, quando ela fala assim, ó, quando chovia de tarde, de manhã não chovia. Será que se eu falar que se chover de manhã, então de tarde também não vai chover, a recíproca é verdadeira? Nesse caso, sim, mas nem sempre o óbvio é o real. Por exemplo, se eu falar assim com você, se fizer sol, eu vou à praia. Se não fizer sol, então eu não vou à praia? Não. Eu não falei nada sobre se não fizer sol. Entenderam a diferença? Então, às vezes, a gente conclui que a recíproca ali vai ser verdadeira ou não, ou que a negativa, se não chover, não vou à praia, e a gente conclui errado. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em questões de raciocínio lógico com relação a isso. Bem, como ele falou assim, que choveu 7 vezes, e não pode chover de manhã e de tarde no mesmo dia, então a gente pode pensar assim, ou choveu manhã, tarde, 1 e aqui 6, 2 e aqui 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2
6, 1. Então, em tese, todas essas possibilidades aqui poderiam acontecer, né? Então, vamos pegar essa primeira possibilidade aqui, ó. Se chover uma vez de manhã, então eu vou pôr sim para manhã e não para tarde. E as outras 6 vezes vão ser para tarde. Eu vou pôr sim, 2, 3, 4, 5, 6 aqui para tarde. Então, o que eu sei? Eu sei que manhã aqui é não. Ok? Só que aí ele fala assim, ó. Houve exatamente 5 tardes sem chuva e houve exatamente 6 manhãs sem chuva. Então, para acabar de preencher aqui, você ia ter que colocar aqui, ó, como houve 5 tardes sem chuva, você ia ter que pôr mais 4 N's aqui, ó. Não, não, não e não para completar. Só que aí você ia extrapolar sua quantidade de nãos aqui da manhã, porque houve exatamente 6 manhãs sem chuva, né? Então, aí aqui você já gastou 5, ó, ia ficar 1 aqui, não ia fechar a tabela. Então, não é essa a possibilidade, ok? Como eu estou vendo aqui que ficou muito vago o negócio, eu não vou nem pegar essa, eu vou testar essa daqui agora. Então, vou pensar assim, ó, 3 manhãs chovendo, então vou pôr sim, sim, sim. Quando chove de manhã, não chove de tarde. Então, aqui é não, não, não. Então, como tem que ter 7 dias de chuva, partes do dia de chuva, então eu vou pôr 4 dias aqui, né, para tarde, ó. Sim, sim e sim, beleza? Como ele falou que houve exatamente 5 tardes sem chuva e aqui eu já coloquei 3, então aqui eu vou ter que pôr mais 2 nãos, ok? E como ele falou que houve exatamente 6 manhãs sem chuva, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 nãos. Então aqui fechou tudo, né? Porque acabou aqui com a quantidade de sims e de nãos dentro da tabelinha, bonitinho. E parou lá no 9º dia, né? Ou seja, foram 9 dias aí que durou essa viagem. Um prédio de 6 andares está ocupado por 6 famílias, sendo que cada família ocupa um andar. Os Gomes moram 2 andares acima dos Magalhães e 2 andares abaixo dos Fontes. Os Monteiros moram no 2º andar e os Rodrigues não moram adjacentes aos Gomes. É correto afirmar que os Pereiras moram no... A cara da revistinha Coquetel. Isso aqui, né, vocês sabem que eu sou fanática com revistinha Coquetel. Depois você dá uma olhada aí quando você estiver de bobeira, nessa playlist, né, que eu faço vários testes de lógica desse tipo. E aí eu sempre falo, você tem que treinar a lógica para fazer prova, para você aprender a ler texto, excluir possibilidades, etc. e tal. Observe uma coisa, olha só, os Gomes moram 2 andares acima dos Magalhães. Então, o Gomes, no mínimo, ele pode morar aqui, certo? E aí fala que eles moram 2 andares abaixo dos Fontes. Então, ele também, no máximo, pode morar aqui, ó, certo? O Gomes, então, ou é aqui, porque senão ele não tem como ser 2 abaixo que ninguém, nem 2 acima que ninguém, ok? Os Monteiro moram no 2º andar. Então, Monteiro, aqui vai no 2º andar. Então, obrigatoriamente, aqui vai ter que ser os Magalhães. Por quê? Porque se suponhamos que aqui, ó, ele fala que os Gomes, eles poderiam morar aqui. Então, os Magalhães teria que ser aqui, mas aqui já é Monteiro. Então, aqui é Magalhães. Isso aqui é tudo revistinha Coquetel assim, ó, cuspido, escarrado, certo? Então, a gente trabalha muito dessa forma, excluindo as possibilidades. Aqui tem que ser Magalhães e aqui tem que ser Gomes. Então, a gente já descobriu aí várias coisas, né? Vamos ver agora. Fala que os Rodrigues não moram adjacentes aos Gomes. Então, aqui não pode ser Rodrigues, ou seja, o Rodrigues pode ser aqui ou aqui, ok? Já que falou também que os Gomes moram 2 andares abaixo dos Fontes, então os Fontes tem que ser aqui, né? Então, aqui é Fontes. E aqui tem que ser os Rodrigues, porque eles não são adjacentes, ou seja, não são ao lado, né, dos Gomes. Ou seja, Pereira tem que ser em qual andar? 4º, né? Que é a única alternativa que sobrou. Então, aqui, letra C. Um professor, após aplicar uma prova para seus 20 alunos, anotou os resultados obtidos e calculou o valor da média e da mediana do conjunto de notas. Ao devolver as provas, ele percebeu um erro na correção. O aluno com maior nota deveria receber 1 ponto a mais, ou seja, o último aluno lá, né, o que recebeu a maior nota, se a gente organizar essa amostra aí, aumentou 1 ponto. Com relação aos novos valores da média e da mediana do conjunto de notas, assinale a alternativa correta. A média da turma irá aumentar e a mediana diminuir. A média e a mediana vão alterar, ou não vão alterar, né? A média da turma irá aumentar e a mediana permanecer a mesma, e a média e a mediana não irão aumentar. Vamos ver aqui o que a gente tem nessa questão. Bem, primeira coisa, o que é o conceito de média? O conceito de média é eu pegar um conjunto de dados, somar e dividir pela quantidade de dados que foram somados. Então, pensa comigo.
Esse aluno aqui, se a amostra estiver organizada em ordem, tipo da menor nota para a maior, em ordem crescente, esse aluno aqui é o aluno que tirou a maior nota. Este aluno, preste bem atenção, se ele receber um ponto a mais, na hora que eu for somar tudo, não vai dar um ponto a mais, e que eu for dividir por 20 alunos, não vai dar um pouquinho a mais? Ou seja, a média da turma irá aumentar. Então, aqui, onde fala que não vão se alterar, ó, na letra B, a média e a mediana não irão se alterar, e a média e a mediana da turma irão aumentar. Aqui ainda continua, né, por causa da média. A média irá aumentar e a mediana permanecerá a mesma, a média da turma irá aumentar e a mediana irá diminuir. Tá, então não dá para eliminar mais pensando só na média. Agora vamos pensar na mediana. A mediana de uma amostra par é a gente pegar os dois termos centrais, no caso, como a amostra tem 20, você divide por 2, você pega o 10º e o 11º termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então você pegaria esses dois termos e tiraria a média entre eles. Isso que é a mediana de uma amostra par, porque você tem dois termos no meio. Mediana é aquele valor que está no meio de uma amostra organizada. Quer dizer, metade da amostra é menor do que esse valor e metade, a outra metade aqui, ó, ela vai ser maior do que esse valor. Ou seja, como a gente alterou a nota do último aluno, isso não provocou diferença nesses dois termos aqui centrais, ok? O último aluno, como aumentou a nota, né, que era o que já tinha maior nota, aumentou mais ainda, ele continua sendo o último. Então, não alterou a posição desses dois números aqui para eu poder tirar a média para calcular a mediana. Portanto, nada foi feito em relação à mediana. Então, a correta é a letra C. Ó. A média da turma vai aumentar e a mediana permanecerá a mesma. No desenho, 3 cubos iguais, apoiados sobre uma mesa, têm suas faces pintadas com os números 0, 1, 3, 4, 5 e 9. Qual é a soma dos números de todas as faces em contato com a mesa? Esse tipo de questão é de observação pura. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar um pouquinho, tá? Para eu te dar a resposta. Ok? Então, vamos lá. Olha só, tá vendo que, vamos dizer assim, essa pontinha do número 1, quem está para cá é o número 4? Então, essa pontinha do número 1, aqui embaixo vai estar o número 4, ok? Observando o pezinho do número 4 aqui, ó, quem está embaixo é o número 1. Então, aqui está o pezinho do número 4, aqui está o número 1, ok? E aqui, observando o pezinho do número 1, aqui está o número 5. Então, aqui está o pezinho do número 1, aqui tem que estar o número 5. Ou seja, a soma vai dar 6 mais 4, 10, resposta da letra A. Eu vou deixar para vocês aqui algumas questões envolvendo raciocínio lógico, tá? Vou ver o que eu deixo aqui, vou selecionar no canal. Eu sei que tem um vídeo que eu gravei sobre questões de dado, de simetria, de enxergar direitinho, né? Essa questão de visão mesmo. Então, você dê uma olhadinha aqui. E não se esqueça, última vez, o nosso rolê hoje às 19 horas. Vejo você lá.